Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. Aula de hoje, número 28, com objeto de conhecimento relação entre genótipo e fenótipo. O detalhamento desse objeto é conceito de fenótipo e genótipo, homozigoto, heterozigoto e construção de um heredograma. Então, vamos começar? Então, vamos começar aí com muito conceito relacionado à genética. Nós temos aí situações importantes, né, colocações importantes sobre esse assunto tão interessante, começando com fenótipo e genótipo. Fenótipo e genótipo são os dois pilares da genética que, embora estejam interligados, eles vão representar diferentes aspectos da hereditariedade. Compreender o genótipo e o fenótipo é fundamental para entender como as características são transmitidas de pai para filho e como o ambiente também pode influenciar nessa característica. Mas qual a importância de se estudar o fenótipo e o genótipo? Vamos entender um pouquinho esse processo. Compreender esses conceitos é essencial para entender a hereditariedade de características, tudo que vai ser herdado, né, do pai e da mãe, prever a probabilidade de um indivíduo desenvolver uma doença genética, porque através do estudo do genótipo a gente pode prever isso aí. Temos também a possibilidade de desenvolver métodos de diagnóstico e tratamento de doenças a partir do estudo do genótipo e realizar melhoramentos genéticos em plantas e animais. Porque, embora todos os exemplos que vão ser passados aqui na aula estejam relacionados ao ser humano, não podemos esquecer que todas as características genéticas elas são passadas de uma geração para outra, tanto para plantas como para animais também. Todos os indivíduos, na verdade, mas a gente está fazendo ênfase aí nos seres mais complexos. O genótipo, qual seria o conceito dele, né? A constituição genética de um organismo, um conjunto de genes que ele herda de seus pais. E os genes são as unidades de informação genética presentes nos cromossomos. Cada gene é responsável por determinar uma característica ou mais de fenótipos. Então, vimos aí o conceito de genótipo e agora vamos entender um pouquinho o conceito sobre o fenótipo. Ele é a expressão física de um organismo, ou seja, as características observáveis que o definem. Nele inclui aspectos como cor da pele, dos olhos, altura, tipo sanguíneo e tudo que a gente pode observar no indivíduo, considerando aí o exemplo, a espécie humana. Ele é resultado da interação entre o genótipo, que é a composição genética do indivíduo, e o meio ambiente em que ele vive. Em tese, o que seria tudo isso, professora? Genótipo mais ambiente vai gerar o fenótipo. Um exemplo muito bom em relação a isso é a cor da pele. Se você observar determinados indivíduos que nascem com a pele clara, aqui a gente, assim, temos a informação, você já pode observar dos ascendentes, né, dos genitores. Temos a informação que pai e mãe têm cores de peles diferentes e o indivíduo ele nasce com a pele clara, às vezes você pensa que ele vai continuar com essa característica. E quando ele começa a ter contato com seus primeiros banhos de sol, estou falando do bebezinho, aí ele começa a apresentar uma coloração diferente daquela cor que ele nasceu. O que ele está desenvolvendo ali? Ele está desenvolvendo uma característica apresentada pela cor da pele de um gene que está sendo ativado para formar a melanina. Isso é uma característica que vai ser ativada só com a presença do sol, por exemplo. Ao expor ao sol, aquilo que apresentava de uma forma vai mudar com o passar do tempo. Então, o genótipo mais o ambiente vai gerar aí o fenótipo, que é a característica visível do indivíduo. Mas vamos conhecer outro conceito. Esse conceito é o homozigoto.
Homozigoto é um indivíduo que possui 2 alelos iguais para um determinado gene. Ele pode ser o homozigoto dominante, nesse caso os 2 alelos são dominantes, ou pode ser o homozigoto recessivo, que serão os 2 alelos recessivos. Então, vimos aí o conceito de homozigoto, e para contrapor esse conceito, apresento a vocês o heterozigoto, que é o indivíduo que possui 2 alelos diferentes para um determinado gene. Geralmente, um alelo é dominante e o outro é recessivo. Em alguns casos, nós teremos uma condição de codominância, mas no exemplo que eu vou mostrar para vocês, podem observar aí, quando o indivíduo ele for homozigoto, ele vai se apresentar de 2 formas. Ele vai se apresentar com alelos que estão sendo representados pela letra maiúscula, né, exatamente iguais, né, alelo azão-azão ou alelo azão-azinho. Mas quando ele for heterozigoto, ele vai ter uma informação diferente, oriunda de um descendente, diferente da outra. Ou seja, ele vai ter um alelo azão e um alelo azinho. Embora seja representado pela mesma letra do alfabeto, é importante vocês observarem que essa nomenclatura utilizada na genética vai definir se um alelo ele é dominante ou é recessivo. Então, é importante vocês observarem essas anotações com relação às características genotípicas de um indivíduo homozigoto e heterozigoto. Vamos continuar aí com os nossos conceitos. Uma relação importante entre fenótipo, genótipo e homozigoto e heterozigoto define as seguintes considerações, que o genótipo vai determinar o potencial fenotípico de um indivíduo, ou seja, ele vai apresentar características que vão se expressar e às vezes você só observa após o indivíduo nasce e se desenvolve. O ambiente pode influenciar essa expressão gênica do genótipo, como já foi retratado anteriormente aí pelo exemplo. O fenótipo nem sempre é um reflexo direto do genótipo. A gente vai aprofundando mais esses conceitos à medida que nós vamos dando um passo a mais aqui na nossa aula. E para darmos continuidade, a gente fala muito de genótipo, fenótipo, homozigoto e heterozigoto, e eu falei também a palavra gene e alelo, vamos conhecer o gene e o alelo. Gene é a unidade fundamental da hereditariedade. Ele é um segmento do DNA que contém informações para a produção de proteínas. São essas proteínas que vão dar as características que nós podemos observar a partir do metabolismo que acontece dentro de cada célula do corpo do indivíduo. Então, o gene determina as características hereditárias como a cor da pele, dos olhos, a altura e o tipo sanguíneo, por exemplo. Para a gente retratar melhor esse exemplo, mostro para vocês aí uma situação bem interessante, que é o gene para a cor da pele. Geralmente, nós temos uma representação de um indivíduo de pele clara e escura. E quando há uma mistura de indivíduos de pele clara e escura, nós vamos ter um leque de oportunidades, né, de diversidade, na verdade, de tons que a gente chama de moreno. Né? Vocês podem observar aí nessa imagem como é diverso. Isso aí está sendo exemplificado pela quantidade de melanina que é produzida por cada indivíduo. E essas características elas estão expressas no gene. Mas, preciso apresentar o próximo conceito aí. Os genes, para a gente conhecer melhor um pouquinho eles, a gente precisa entender também o conceito de alelos, que são formas alternativas de um gene. Não esquecendo que esse gene que vai se expressar, ele provavelmente veio de um dos genitores, mas também vai ter um outro gene que ele não vai se expressar. E logo, eles estão representados pelos alelos, que vão ocupar o mesmo locus, que significa local, nos cromossomos homólogos. Para a gente exemplificar, mais uma vez eu trago para vocês a questão da pele e suas nuances, né? No que diz respeito à variabilidade de tons de pele morena. Temos aí a pele clara, a pele escura e uma paleta, uma verdadeira paleta de cores de tons morenos. Para o nosso exemplo aqui, nós vamos usar os alelos para a cor da pele,
sendo que o azão vai representar a pele clara, isso aí é só uma representação, não é uma regra, e o azinho vai representar o alelo para a pele escura. O azão é o dominante e o azinho é recessivo. Como a gente exemplifica isso na questão dos cromossomos? Vamos entender um pouquinho aí o esquema. Então, o que vocês estão vendo aí são os cromossomos homólogos. Um veio do pai e outro veio da mãe. Vou usar esse linguajar para que vocês entendam. É importante frisar que eles, na combinação que ocorre na união dos gametas masculino e feminino, exatamente onde há a união dos gametas masculino e feminino, eles vão se emparear através de padrões químicos, onde eles vão ficar muito próximos do seu homólogo, pelas características de tamanho e forma. E o gene, que é uma fraçãozinha do cromossomo, uma fraçãozinha do DNA presente no cromossomo, de um indivíduo, ele vai também estar representado pelo seu homólogo na mesma altura. É isso que é o locus, né? É o local onde o gene está presente nos cromossomos pareados, nos cromossomos homólogos, para que vocês entendam aí, para a gente passar para a nossa próxima etapa de estudo. Então, genótipo para a cor da pele, ele está sendo representado aí pelos alelos azão-azão, que significa que o indivíduo é homozigoto dominante para a pele clara, esse é só um exemplo nosso aqui, e quando ele for recessivo, ele vai ser representado pelo indivíduo azinho-azinho. Agora, quando nós temos um alelo diferente do outro, né, um dominante e um recessivo, nós vamos estar diante de um indivíduo heterozigoto, que ele vai ter essa pele clara, e a gente já viu aí em algumas imagens que a pele clara tem um verdadeiro leque de opções, de tonalidade, que isso vai ser definido e caracterizado pela quantidade de melanina que vai ser produzida por cada indivíduo. E o que a gente vê, de fato, não é um genótipo. Nós podemos observar no indivíduo o fenótipo. Voltando aí nesse esquema, né, eu apresentei o genótipo, e o fenótipo, a cor da pele. Então, o indivíduo com a pele clara, né, que é o azão-azão, o indivíduo com a pele morena, que vai ser o azão-azinho, um heterozigoto, e a pele escura vai ser o azinho-azinho, nesse exemplo que a gente está dando aí. Para a gente exemplificar a questão, uma outra condição, mostro para vocês aí o albinismo autossômico recessivo, que é um indivíduo que não vai conseguir produzir melanina, né? Para apresentar um indivíduo com albinismo, usando o conhecimento do genótipo, é preciso considerar o tipo de albinismo. Aí eu estou apresentando para vocês o recessivo, que é o exemplo mais clássico, mas também um autossômico dominante. Nesse recessivo, o genótipo que vai expressar a característica recessiva do albinismo é o azinho-azinho. E a representação do indivíduo quando ele for albino, ele vai ser um homozigoto recessivo, ou seja, azinho-azinho, né? Quando for um indivíduo que apresenta alelos com dominância diferente, ele vai ser um indivíduo heterozigoto, ele vai possuir, ele vai portar o alelo recessivo, mas ele não vai ser expresso justamente por causa do alelo dominante. Então, ele será um portador, mas ele não vai ter a característica do albinismo. E o indivíduo sem albinismo, homozigoto, dominante, ele vai apresentar a característica azão-azão. Uma observação importante são os símbolos que estão sendo passados aí para vocês. Mais uma vez, lembrando que o azão é o alelo normal para a produção de melanina nessa condição do albinismo, e o azinho, para esse exemplo, vai ser o alelo recessivo para o albinismo. Os padrões de herança podem ser mais complexos em alguns casos. A gente está considerando só uma característica, que é a produção de melanina. Existem outras características que vão atuar também na cor da pele, na pigmentação da pele, na pigmentação dos olhos e assim por diante. O conhecimento do genótipo pode ser útil para o diagnóstico e aconselhamento genético. E como é que ele
a ciência pode contribuir com o aconselhamento, com o diagnóstico. Existe uma ferramenta muito importante chamada de cariotipagem, que eu vou apresentar para vocês aqui. A cariotipagem é quando você pega uma amostra onde você pode isolar os cromossomos e parear eles conforme a sua característica morfológica. Geralmente eles são organizados, os homólogos, do maior para o menor, aí começa a numeração número 1, né, até chegar ao par 23. Olha aí o par 23. Esse par 23, que é o último que se apresenta em cada cariótipo mostrado para vocês, tanto do homem quanto da mulher, é o que vai definir a característica do sexo do indivíduo, né? Que na biologia aí nós temos o homem e a mulher, sendo que o homem ele é representado pelo cromossomo XY, não é à toa, porque ele é parecido com o X e Y, e a mulher vai ter 2 cromossomos XX. Então, essa afirmativa é verdadeira, o cariótipo ele é uma ferramenta, ele é um raio-x da nossa genética. Eu apresento para vocês algumas afirmativas positivas, né, em relação a essa ferramenta. A primeira é que o cariótipo ele revela o número e a estrutura dos cromossomos de um indivíduo. As alterações do número ou na estrutura dos cromossomos podem estar associadas a doenças genéticas, como acontece, por exemplo, na trissomia do cromossomo 21 para a síndrome de Down, por exemplo. O cariótipo pode ser utilizado para diagnosticar doenças genéticas, como foi falado anteriormente, né, e outras condições, né, síndrome de Patau. O cariótipo também pode ser utilizado para determinar o sexo do indivíduo, porque existem algumas condições médicas que é necessário fazer uma cariotipagem para se determinar o sexo do indivíduo. Nessa dúvida, a cariotipagem ela explica direitinho se o indivíduo ele é do sexo masculino e feminino, né? Mas tem algumas situações em que essa ferramenta ela não vai ser útil, porque não dá para a gente observar a inativação de um determinado gene. Ele pode estar presente ali no cromossomo, pode, mas a gente não sabe se ele vai estar ativo. Então, o cariótipo ele vai determinar algumas condições, algumas anomalias, tá? Então, essa é a parte das afirmativas negativas que não estão sendo apresentadas aqui, mas existem elas. Vamos entender um pouquinho uma outra ferramenta muito importante para o estudo da hereditariedade, que se chama o heredograma, ferramenta importantíssima também, muito cobrada nas avaliações externas. O que vocês estão vendo aí é um exemplo muito básico, trivial, do daltonismo. É importante que vocês entendam que essa simbologia aí, cada item, cada estrutura dessa tem um significado e a gente vai entender esses elementos a seguir. Então, os símbolos quadrados vão representar o homem, os círculos vão representar as mulheres, isso é um padrão, isso é uma regra do heredograma, a professora não está inventando, isso vai ser igual no mundo todo. Os símbolos preenchidos vão indicar o indivíduo que possui a característica em questão. O que é essa característica, professora? Isso aí, quem vai determinar a investigação vai ser o profissional dessa área, o geneticista. Se ele quer identificar um determinado padrão que se repete em várias gerações, então ele vai analisar só essa característica. E o que está sendo apresentado aí é sobre o daltonismo. Vamos continuar com o mesmo exemplo para que vocês entendam passo a passo. Os símbolos não preenchidos indicam os indivíduos que não possuem essa característica. Os triângulos que não estão representados aí nesse exemplo, mas quando eles aparecerem, anotem, eles vão representar abortos espontâneos. Todas essas informações são importantes. Linhas horizontais vão conectar casais. Então, se vocês observarem aí, nós temos exatamente umas 3 gerações, né? Nós temos aqui a parental, a geração 1 e a geração 2, para vocês avaliarem. E cada um desses indivíduos, casais, estão sendo representados pelas linhas horizontais. E as linhas verticais, elas vão representar a conexão entre pai e filho.
Exatamente. Dando continuidade à simbologia, nós temos aí informações muito importantes para você somar a essa condição, que são os nomes dos indivíduos. É importante o profissional saber essas informações, o sexo dos indivíduos, a geração de cada indivíduo e a presença ou ausência da característica em cada indivíduo. Uma outra situação importante é que o heredograma ele vai conter informações de indivíduos onde houve relação, onde houve a fecundação e onde houve a prole, né, a formação de prole. Vai acontecer dessa forma aí, para que a gente faça o estudo genético com mais detalhes, para que tenha respostas mais verídicas. O daltonismo ele está ligado à herança de genes mutados em cromossomos sexuais, mais especificamente nos cromossomos X. O daltonismo é uma condição genética em que o indivíduo tem dificuldade em distinguir determinadas cores, especialmente o vermelho e o verde, devido a uma anomalia nos cones da retina. Quer dizer que um gene relacionado à formação da retina não foi formado da forma correta. E esses genes são responsáveis pela visão das cores. E o daltonismo ele é muito mais comum em homens, olha só que coisa interessante, do que em mulheres, porque os homens têm apenas um cromossomo, enquanto as mulheres têm 2. Como isso, professora? Se um gene mutado associado ao daltonismo estiver presente no cromossomo X de um homem, ele vai se manifestar, porque o outro cromossomo Y ele não vai definir essa característica, porque está ligado ao cromossomo X. Pois não tem um cromossomo X normalmente para compensar o gene mutado. Por outro lado, nas mulheres tem 2 cromossomos Y. O gene mutado deve estar presente em ambos os cromossomos X para que a condição seja expressa. Isso torna menos provável na mulher desenvolver o daltonismo, embora todos possam ser portadores da mutação. Para detalhar melhor, o daltonismo é uma condição, para a gente fortalecer essa condição, ligada ao cromossomo X, portanto, é ligado a um cromossomo sexual e segue como um padrão de herança recessivo ligado ao sexo, com maior incidência entre homens e mulheres. Para que a gente entenda melhor isso, né, eu mostro para vocês uma tabela que resume essa condição do daltonismo. Então, vamos entender passo a passo, que é o momento que a gente revisa também os outros conceitos que foram apresentados aqui na nossa aula. Vamos ver aí. Então, na primeira coluna, nós temos aí o sexo do indivíduo, que vai ser representado como masculino ou feminino. Na segunda coluna, nós temos aí o indivíduo sendo representado pelos cromossomos sexuais. Observem bem que os cromossomos sexuais a gente já começa a identificar aqui, viu? Os cromossomos sexuais, ó, X e Y identifica que esse indivíduo é masculino, X e Y. Aí aqui embaixo, X e X está indicando que o indivíduo é do sexo feminino. Aqui nós vamos também identificar, vou estar traçando, ou essa outra opção do indivíduo, que também está representando o indivíduo feminino. E aqui também. Então, eu fiz a primeira identificação, que é o sexo do indivíduo. A outra informação ligada ao daltonismo é que o gene do daltonismo, para a condição dominante ou recessiva, ele vai estar atrelado ao cromossomo X. Então, deixa eu colocar aqui numa cor diferente para a gente destacar. Olha aqui, o D junto com o X, né? Olha só aqui, D junto com o X. Ele sempre está fazendo essa combinação pareando com o X. Observem que o D ele pode ser dominante ou recessivo. Dominante é o Dzão e recessivo é o pequeno. Então, eu já fiz aqui a pareação e eu já concluí, professora, que a condição do daltonismo realmente está ligado sempre ao X. E como é que eu interpreto isso agora, linha por linha? O indivíduo do sexo masculino, né, que vai apresentar apenas um cromossomo X, onde ele não tem a condição do daltonismo, porque ele está com um alelo dominante, ele não vai ser daltônico. O indivíduo representado
por uma condição de daltonismo, onde temos um alelo recessivo, aí ele vai ser daltônico. Na mulher, vamos destacar aqui as cores diferentes, a mulher ela pode ser apresentada da seguinte forma, ela pode ser homozigoto dominante para o daltonismo, ou seja, ela vai ter desão atrelada aos 2 cromossomos X, e nesse caso ela não tem a condição e nem é portadora. Quando ela for um indivíduo heterozigoto para essa condição, ela vai ter um Dzão ligado ao X e um Dzinho ligado ao X, indiferente da ordem que se apresenta aqui nessa tabela. Ela vai ter a condição, ela vai ser portadora desse gene, mas ela não vai ser daltônica. Por quê? Nós temos aqui um gene dominante, que é o Dzão, e nesse caso vai condicionar ela apenas como portadora. Mas quando a mulher apresentar alelos recessivos nos 2 cromossomos X, aí ela vai ter a característica de ser daltônica. Agora observem essa proporção aí, se vocês olharem direitinho, nós temos aqui uma outra interpretação. Se eu estou analisando uma linhagem genética, eu estou observando as probabilidades do indivíduo nascer ou com sexo masculino ou com sexo feminino, ou com a condição de ser daltônico ou não, quando já tem casos na família. Você não vai analisar o daltonismo quando não tem. Isso aqui é uma investigação num heredograma que já tenha. Então, se ele nascer, a possibilidade dele nascer homem, ele vai ter 50% de chance de ter o daltonismo. Agora, se ele tiver a possibilidade de nascer mulher, essa proporção vai cair, olha, para 1/3. 1/3 da possibilidade de nascer com daltonismo. Olha só como essa proporção cai, corroborando aí com a teoria de que mulheres elas têm a menos chance de possuir essa característica e de passar para gerações posteriores. Então, a tabela ela tá mostrando direitinho, resumindo, a condição homozigota, a condição heterozigoto, está representando os genes e os 2 alelos possíveis e também está somando todo esse conceito que a gente viu hoje, sendo representado por esse exemplo do daltonismo. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima!